Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Chegou a hora de nós compartilharmos o que o Senhor falou conosco durante toda essa semana. Nós continuamos a leitura de Números, Números 17, onde nos mostra que a vara de Arão floresceu. No 18, nós podemos ver Deus falando sobre os deveres e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Fala da água da separação, aqueles que pecaram, que teriam a água que era para se lavar, aquele que pegar em algum morto seria imundo, as tradições que eles tinham no passado. E aí Deus começa a explicar. Fala da morte de Miriam, Moisés ferindo a rocha e as águas saindo. E aqui a gente pode ver uma desobediência de Moisés, porque Deus mandou Moisés falar a rocha que daria água. Eu não sei se ele não acreditou, ele não teve fé e ele preferiu ferir a rocha com seu cajado. A água saiu realmente, mas ele desobedeceu a Deus. E foi por conta disso que ele não herdou, ele não pisou, ele viu, mas não pisou na terra prometida. Mostra Moisés, eles andando a caminhada deles, pedem passagem, o rei de Edom, e o rei de Edom não deixa, eles têm que circular a cidade para poder continuar a sua passagem. Arão morre também nesse meio tempo. No 21, os israelitas destroem os cananeus, e aí eles mais uma vez, ele se angustia e fala contra Deus, porque eles vão ter que rodear a terra de Edom, começam a murmurar e pecam contra o Senhor, e Deus manda serpentes ardentes para morder eles. E Moisés ora ao povo, e aí Deus diz, olha, então faz uma serpente de metal, põe lá na frente, e todo aquele que for mordido pela serpente irá olhar para outra serpente de metal e ficará curado. Irmãos, são coisas que só Deus pode explicar, porque quando é que você vai ser mordido por uma serpente e vai olhar para outra de metal e vai ser curado? Só Deus, tem coisas que a gente não pode explicar, só o Senhor. Aí continua falando das jornadas deles, dos israelitas, eles ferindo o rei de Moabe e o rei de Bazã. E aí, assim, mostra o que Deus falou lá atrás, no livro de Êxodo, que não iria afastar o povo todo de vez. Eles, na caminhada deles, eles iam destruindo o povo. Por quê? Porque se Deus destruísse tudo de vez, os animais selvagens iriam habitar a terra. Então Deus falou, aos poucos, durante a caminhada de vocês, a gente vai destruindo. E assim é comigo e com você. Durante a nossa caminhada, a nossa vida, Deus vai nos dando força e a gente vai matando um leão a cada dia. Não é isso? No 22, fala de Balaque e Balaão, os feiticeiros, Balaque, um feiticeiro, chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, outro feiticeiro. E aí, no 23, a gente percebe que Balaque, ele edifica 7 altares, para o inimigo das nossas almas, para Satanás, e chama Balaão para amaldiçoar. E o que eu acho interessante no 23:8, que Balaão diz assim, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Em outra tradução ele diz assim, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Ou seja, maldição sem causa não pega, irmãos, não nos acontece. Não acontece para aqueles que têm o Deus como Senhor, nosso Deus como Senhor e Salvador de sua vida. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos cobre com o manto dele, com o sangue dele, nos reveste com o sangue dele, nos torna invisíveis para o mal. Aqui é prova. Balaão continua falando no 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Deus, quando Deus nos abençoa, ninguém pode revogar essa bênção, ninguém pode mudar essa bênção. Nós temos aflições? Temos, e a palavra do Senhor diz isso. Mas nós somos um povo abençoado quando nós realmente nos entregamos nas mãos de Deus e vivemos as promessas dele. E nada nem ninguém pode amaldiçoar aquele que é de Deus.
feitiçaria, bruxaria, nada disso pega. Repreenda em nome de Jesus e vai viver tua vida em paz. O que pega é quando você fica com medo o tempo todo. Ai, meu Deus, vai me acontecer, vai me acontecer. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso. Que quando você tem medo, aquilo que você tem medo sobrevém sobre você. Então, a palavra do Senhor diz o quê? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é conosco. E aí continua, né? Falando, Balaão não consegue amaldiçoar o povo. No 25, os israelitas pecam com as filhas de Moabitas. Deus falou para que eles não se misturassem. Eles mais uma vez pecam ao Senhor e se misturam com as filhas dos Moabitas. No 26, Deus manda fazer a contagem de novo do povo de Israel. E aí ele fala a lei acerca da divisão da terra, a lei acerca das heranças. Ele anuncia a morte de Moisés, porém ele também designa Josué como sucessor de Moisés. Ele não deixa o povo à toa, porque Deus não é aquele de fazer de qualquer jeito. É como eu falei, ele é muito criterioso, ele é muito cuidadoso, ele não deixa o povo à toa. Nós é que muitas vezes deixamos a Deus, mas ele não nos abandona, irmãos. E aí ele fala do holocausto perpétuo, das ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa, no dia das primícias. Fala das ofertas na festa das trombetas, né? E fala a lei acerca dos votos das mulheres. Nós lemos até aí no 30. A gente percebe, mais uma vez, como Deus é criterioso, como ele continua ensinando, como ele continua mostrando àquele povo como deveria ser para servir a ele. Amém? E aí nós lemos o Salmo, continuamos a leitura no Salmo 50, um Salmo de Asaf, mostrando que Deus é quem governa o mundo, que Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício, né? A palavra do Senhor diz isso, né? Que obedecer é melhor do que sacrificar. No 51, um Salmo de Davi, ele confessando mais uma vez o seu pecado, porque nós somos pecadores e pecamos todos os dias, nós somos falhos. Ele confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Eu acho interessante no Salmo 51, 10, né? E 11, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa oração. Aliás, eu sempre peço isso a Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Não retira de mim o teu Espírito Santo. No 52, é um salmo de Masquil, né, onde ele está falando de Davi, predizendo a ruína do ímpio e confiando em Deus. No 53, mostrando que o ímpio nega a existência de Deus, né, e se corrompe. No 54, também de Masquil, mostrando Davi rogando a Deus, pedindo a Deus que o salve dos seus inimigos. No 55, Davi se queixando da malícia dos seus inimigos, perseverando em oração. Olha que interessante, né? Perseverando em oração. E lançando a sua carga sobre o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, aqui no 22 ele fala, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. A palavra do Senhor nos diz isso, que nós devemos lançar nosso cuidado, a nossa carga aos pés do Senhor. Ele fala isso, que o jugo dele é leve, a carga dele é suave, o fardo dele é suave. Então, que nós devemos trocar a nossa farda, o nosso jugo, a nossa preocupação, as nossas angústias, né? E entregar ao Senhor, descansar nele, confiar nele. Aqui Davi fala que ele estava invocando ao Senhor, que o Senhor o salvaria. No 55:17 ele fala, de tarde, de manhã, ao meio-dia eu orarei e clamarei e ele ouvirá minha voz. Sabe, é buscar ao Senhor, confiar nele, descansar e esperar que ele irá operar, irmãos. O nosso Deus, como nós lemos lá em Números, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete a mim e a você, ele cumpre. A não ser que não esteja nos planos dele. Mas se for plano do Senhor, e ele falou para mim e para você, todas as coisas irão se cumprir. Disso eu tenho certeza. Aí no 56, né, fala Davi rogando a Deus que o livre dos seus inimigos e confiando, né, que ele iria conceder isso, né? Ele fala, em Deus eu louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Né? Ele clama, ele fala no 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. O homem pode atingir a carne, mas o homem não pode atingir a nossa alma quando nossa alma estiver em Deus. E no 57, que nós terminamos a leitura, é de Miquitão,
de Davi, mostrando Davi achando socorro contra os seus inimigos e, mais uma vez, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Então, irmãos, eu creio que Deus falou poderosamente ao teu coração, nos mostrando que nós devemos, mais uma vez, colocar a nossa confiança em Deus. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em homens, né? Em políticos, em autoridades, e porque às vezes depende deles, mas eu vou te falar uma coisa, depende muito mais de Deus. Depende totalmente de Deus. Porque muitas coisas eles fazem porque Deus orienta eles para que possam vir nos abençoar. A palavra do Senhor diz isso, que muitas vezes Deus usa o ímpio para abençoar cada um de nós. Então, eu gostaria de orar por você nessa hora. Eu não estou mais falando dos livros que nós iremos ler, eu irei colocar na legenda para que a gente possa orar, falar um pouco mais, né, sobre o que nós lemos e orar. Então, feche teus olhos nesta hora, leve teu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, eterno, grandioso, maravilhoso, Pai, nós entramos mais uma vez na tua presença para te agradecer pelo dom da vida, te agradecer porque o Senhor permitiu que nós acordássemos mais uma vez, te agradecer porque o Senhor não desiste de nós e tem orado, tem nos, não é orado, o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Deus, eu te peço, vem nos fortalecendo, vem nos dando uma semana de aprendizado, de crescimento, sabe, vem abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos estar atentos à Tua palavra. Fala conosco, Pai, que nós possamos colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Dá-nos um dia e uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então eu peço que o Senhor venha nos abençoando poderosamente, que essa semana seja, como eu pedi, de aprendizado, de crescimento na presença do Senhor. Amém?